Saudações, turma e paz, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem neste momento de isolamento, de atividades à distância, mas saiba que nós estamos aqui para realizar um bom trabalho, que vocês possam se sentir confortáveis onde vocês estão e com isso também continuar se dedicando aos estudos com muita paciência, dedicação, obediência, planejamento e um passo de cada vez para que o mais breve possível nós possamos nos reencontrar aqui novamente na escola. Quero desde já dar as boas-vindas ao segundo bimestre, mais uma vez, dando continuidade às nossas aulas e com isso também dando um prosseguimento, vai ficar repetitivo, peço desculpas, ao que nós estudamos e também ao que nós vamos estudar na aula de hoje, de forma introdutória ao conteúdo da unidade 6, referente à Macedônia. Tudo bem? Então, desde já, lembrem-se, meu nome é José Victor, professor de História. Quem não me conhece, estou aqui para ajudar da melhor maneira possível. Tudo bem? Com muito improviso, com muitos erros, com som ambiente, mas tentando fazer isso de uma forma com que e buscando fazer melhorar a cada aula. Então, as suas opiniões, as suas críticas também são todas bem-vindas e saiba que é uma alegria poder saber que você está assistindo a este vídeo, seja para revisar, para aprender, para curiar e por aí nós seguimos nos campos da história. Tudo bem? Desde já eu quero fazer relembrar vocês de alguns pontos importantes que nós estudamos nas aulas anteriores referentes à Grécia Antiga. Porém, um ponto importante que vocês precisam estar atentos é justamente em entender no campo da história a ideia de tempo e espaço. Por exemplo, neste momento em que você assiste a este vídeo, certo? Você acredita que o mundo está parado? E aí? Tudo bem? E aí, o que você acha? Você acredita que enquanto assiste a este vídeo de aula, stand-up, improviso, você acha que o mundo lá fora parou? A resposta é não. O mesmo vale quando nós estudamos em história. Por exemplo, na medida que nós estamos estudando a Grécia Antiga, por exemplo, a formação do povo, as heranças culturais, a ideia de filosofia, as ciências e os estudos que os gregos trouxeram e contribuíram para nós. Você acredita que o mundo fora da Grécia Antiga estava parado? A resposta é não, também. Ou seja, enquanto nós estávamos estudando sobre os gregos, ao mesmo tempo, em uma região próxima, diga-se de passagem, entre aspas, acima, ou vizinha, ou fronteiriça, a ideia que se tinha na época da Grécia Antiga, você tinha um povo chamado macedônio, ou os macedônicos, e que, enquanto os gregos guerreavam, possuíam as suas disputas, os macedônios iam se formando, guerreando, fazendo alianças, se fortalecendo, e com isso também havia os interesses em expandir os territórios. Porém, nós devemos lembrar que nessa ideia de tempo e espaço, os nossos amigos gregos, que nós estudamos nas aulas anteriores, dos legados, das culturas e da sociedade, em várias áreas, estavam também, nesse mesmo período, entrando em conflitos, como, por exemplo, primeiro entre os gregos e depois entre os persas, depois entre os próprios gregos e, por último, vamos dizer assim,
entre gregos e macedônios. Mas então vamos ao passo a passo. Em primeiro lugar, tivemos essa definição de tempo e espaço, certo? Ou seja, o mundo ao nosso redor não está parado, as sociedades, a economia, a política, as culturas estão em constante movimento, certo? O mundo não está parado, por favor, a sociedade, nós, em meio a este período de isolamento, estamos nos reinventando nessa forma de viver, mas o mundo não parou, ok? Venha comigo agora para nós relembrarmos um pouco sobre a Grécia Antiga. E aí, no caso, vamos lembrar a região da Grécia, localizada na chamada Península Balcânica. Junto a isso, nós tivemos, em termos de conflitos que nós falamos em sala de aula, as chamadas guerras médicas, entre gregos e persas, ou seja, que durou aproximadamente 50 anos de conflitos, certo? Que teve como vitória, que teve como vencedores os gregos, certo? Depois desse período entre conflitos entre gregos e persas, nós tivemos uma outra guerra, e aí nós podemos chamar de guerra, entre aspas, civil, porque envolvia a população da Grécia Antiga, ou seja, gregos guerreando contra gregos, atenienses e seus aliados guerreando contra espartanos e seus aliados, que nós chamamos de guerras, ou melhor dizendo, a chamada Guerra do Peloponeso. Por que Peloponeso? Porque era uma referência à Liga do Peloponeso, formada pelos espartanos, e a região que eles habitavam, que estava localizada a cidade-estado de Esparta, e versus a cidade-estado de Atenas, que liderava a chamada Liga de Delos, ok? Nós, dentro desse conflito que durou de 431 a 404 a.C., nós tivemos a vitória dos espartanos da sua liga, porém nós tivemos as consequências. E quais foram elas? A principal foi justamente o enfraquecimento das cidades-estados gregas. Lembrem-se, quando nós estamos em um conflito, nós utilizamos muitos recursos humanos, materiais, financeiros, e isso, ao final de uma guerra, geralmente entre os derrotados você tem uma grande perda, e às vezes entre os aliados, entre os vencedores que conseguiram êxito nas guerras, você tem uma certa ascensão, uma certa melhoria, porém eles também tiveram gastos com vários recursos. E no caso da Guerra do Peloponeso, você teve um enfraquecimento das cidades-estados, ou seja, isso permitiu com que a Grécia, o território grego, ficasse vulnerável, ficasse exposto, ficasse enfraquecido, para que outros povos pudessem, com mais facilidade, dominá-los. E quem realizou este feito foram os macedônios. Como? Principalmente a partir de um rei chamado Filipe II, que venceu os gregos na chamada Batalha de Queroneia, no ano de 338 a.C. Eu falei um pouco, eu citei os anos no caso, para vocês perceberem que há pelo menos um século, um pouco mais de um século, os gregos estavam em constante conflito. Ou seja, isso enfraquecia, vamos dizer assim, os gregos diante das consequências dessas batalhas. E isso facilitou para que os macedônios pudessem vencê-los, dominá-los. Porém, nós vamos perceber nas próximas aulas que os macedônicos eles não destruíram, entre aspas, a cultura grega. E os motivos nós vamos descobrir já já. Esta foi a primeira parte da aula. Eu vou apenas encerrar este breve momento para que nós possamos dar continuidade ao nosso segmento na primeira aula de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Noção de tempo e espaço, certo? Nós não estamos parados no tempo, tudo está girando, em movimento, em transformação, em aprendizados, etc.
ok? Lembramos um pouco da Grécia Antiga, do seu legado, tudo mais, mas principalmente a partir das guerras que fizeram com que ela ficasse enfraquecida e que permitisse o avanço dos macedônios. Tudo bem? Eu volto já já. Retornando, pessoal, tudo bom com vocês novamente? Lembrando que agora nós vamos para a segunda etapa da nossa aula de hoje, tudo bem? Que nós estamos abordando uma pequena introdução sobre a formação, do Império Macedônio ou Macedônico, que tem a sua origem a partir da palavra Macedônia, que era uma região que estava localizada na chamada Península Balcânica. Nós podemos observar, por exemplo, logo neste mapa aqui, onde nós temos abaixo ou ao sul da Península Balcânica a Grécia e as suas cidades-estados, e aqui nós podemos perceber nesta região justamente a Macedônia, ou seja, a região que deu origem a um grande império que viria a se tornar no futuro, bem redundante, peço perdão, ok? Então, no caso aqui, nós temos como lembrança já a região da Península Balcânica, que era montanhosa, tem uma cadeira aqui, pessoal. Pronto, melhorou. Peço desculpas. A região da Península Balcânica, que é uma região montanhosa, que por isso também era onde estava localizada, não por isso, perdão, mas onde também estava localizada a região da Grécia Antiga, que nós já estudamos nas aulas anteriores. E agora nós vamos ver, não é o que fim, entre aspas, levou a Grécia, mas quais as consequências para os macedônicos, por exemplo, quando eles dominaram os gregos após as conquistas depois da batalha de Queroneia, ok? Localizada que ocorreu no ano de 338 a.C., que aí vale lembrar também que foi um pouco logo após o final da Guerra do Peloponeso, entre as cidades-estados de Atenas e seus aliados contra a cidade-estado de Esparta e os seus aliados, e após este conflito nós tivemos o enfraquecimento das cidades-estados gregas, o que permitiu a facilidade com que os macedônicos ou macedônios dominassem este povo. Tudo bem? Sem segredos aqui. E aí, no caso, se nós formos perceber, os macedônios, eles, por estarem próximos ali à região onde estavam as cidades-estados da Grécia Antiga, eles tinham influências antes mesmo de serem dominadores do povo grego, com a expansão territorial promovida por um rei chamado Filipe II, que nós vamos ver já já. Então, no caso, o que acontece? Eles já falavam grego, ou seja, eles já tinham contato com o povo da Península Balcânica, certo? Então eles assimilavam alguns pontos em comum, certo? Isso vale tanto para o idioma, como também para algumas crenças, e também nós vamos perceber que isso foi um dos motivos pelos quais os gregos não foram, entre aspas, ou não tiveram as suas culturas ou alguns dos seus hábitos e costumes, entre aspas, destruídos pelos macedônicos. Tudo bem? Avance comigo, certo? Falavam grego, tinham as influências, e assim como também na Grécia, aliás, até os dias de hoje, se você for observar na vida real, em aspectos na política, na economia, na sociedade, na sala de aula, haviam disputas pelo poder, ou seja, quem detinha o controle, ou quem deteria o controle de uma determinada região, de um determinado povo, comunidade, país, estado, vila, bairro, sala de aula, seja onde for.
existem disputas pelo poder, certo? E com os macedônicos não foram diferentes. Com os macedônicos não foi diferente. Perdão, mais uma vez. Eles havia entre eles várias disputas internas. E dentre essas pessoas que conseguiram chegar ao poder, a uma hegemonia, destaca-se um rei chamado Filipe II, que em 359 a.C. ele chegou ao poder, só que aí tem alguns detalhes. Para ele permanecer no poder, ele acabou inclusive entrando em conflito com pessoas da sua própria família. E quando eu falo em conflitos, é literalmente matar parentes e inimigos que tinham interesse em ocupar o seu trono. Então, como uma forma de preservar, entre aspas, o seu reinado, ele eliminava os seus oponentes, certo? Eu falo isso porque às vezes nós temos uma visão romântica da história, né? E ela não é bem assim. Tem muito sangue, suor, muitas lágrimas, muitas pessoas mortas à espada e por aí vai, certo, turma? Mas retornando aqui, eu estou colocando as datas, se vocês forem perceber, como uma forma de nós lembrarmos a ideia de tempo e espaço, certo? O que eu quero dizer com isso? Que no período em que os gregos estavam se enfraquecendo, os macedônicos ou macedônios estavam se tornando mais fortes. E com isso, Filipe não teve tantas dificuldades para dominar e vencer os gregos. E também, como consequência do seu reinado, no caso, ele acabou fortalecendo o exército, porque se eu estou no poder, eu preciso manter-me com o status, com a minha função, e para isso eu preciso fortalecer o exército. Isso vale em qualquer situação, quando você está jogando um jogo de estratégia, seja na internet, seja em casa, você busca fortalecer o seu país, o seu exército, a sua região, para evitar com que você seja dominado e também para que você possa expandir o seu território, certo? Tudo bem, pessoal? Avance comigo novamente. E com isso, com esse fortalecimento do exército, ele conquistou novos territórios, principalmente a Grécia, e assim como ele também assassinou pessoas para permanecer no poder, ou realizou também alianças com outras pessoas, ele foi morto no ano de 336 a.C., certo? Junto a estes conflitos após a sua morte, e antes de sua morte, no caso, nós temos como destaque ao legado ou a continuação do Império Macedônico a pessoa de Alexandre, que era o seu filho, que já tinha experiências militares, estudou na Grécia, foi aluno de um filósofo muito importante chamado Aristóteles, certo? Porém, nós vamos perceber isso de uma forma mais refinada na nossa próxima aula. Qual foi o meu objetivo com vocês no nosso encontro de hoje? Em primeiro lugar, trabalhar a ideia de que o mundo ao nosso redor, a história ao nosso redor, está em constante movimento. Ou seja, enquanto nós estudávamos os gregos, você tinha outros povos, como os macedônios, como os persas, e já comecem a gravar estes nomes, persas, macedônios, romanos, certo? Porque isso vai nos ajudar a entender um pouco este contexto da história que nós estamos estudando a partir da Macedônia, certo? Tudo bem, pessoal? Então, junto a isso, abordamos um pouco sobre a localização da Macedônia, localizada na região da Península Balcânica. Abordamos
que eles já tinham contato com os gregos, certo? Falamos das disputas de poder, e aí nisso destaca-se a imagem de Filipe II, certo? E junto a isso, a forma como ele conquistou os gregos, vencendo os príncipes, principalmente na chamada Batalha de Queroneia, e também como ele, de uma certa forma, provou do próprio veneno sendo assassinado, ou seja, ele, para evitar a perda do poder, cometia alguns crimes, mas também teve sua vida ceifada de uma forma muito bruta, triste. Claro que ninguém deseja isso, assassinado, infelizmente. Infelizmente, para o bem e para o mal, mas são fatos da história. Tudo bem, pessoal? Brincadeiras à parte, eu quero agradecer, pedir desculpas pelos erros, são vários aqui, pelos improvisos, que são muitos, mas espero que vocês estejam entendendo um pouco do conteúdo e que possamos nos encontrar o mais breve possível. Até lá, desejo a vocês paz, saúde, fé, paciência, perseverança, amor, obediência aos pais, tá bom? E lembrando que este conteúdo ele não terminou aqui. Nós vamos dar prosseguimento a ele na próxima aula, abordando sobre Alexandre o Grande, sobre o Império Persa e sobre a expansão do Império Macedônico e principalmente após a vitória sobre os persas. Tudo bem? Eu sou José Victor e professor de História, um aprendiz na área, e espero que vocês estejam gostando e contem com o meu abraço querido, tá bom? Tudo de bom, Deus os abençoe e até a próxima.